E trazendo um pouco da aula do Fabiano, onde ele falou um pouco sobre a atenção, a concentração vai quando a gente foca diretamente essa atenção em uma coisa específica. Focalizar naquela ato, naquilo que a gente tem que fazer, é importante na prática esportiva. Muito tem se falado de foco quando pratica esporte e para o desempenho, isso é realmente importante. Mas o que seria isso? E não é nada assim de outro mundo. Às vezes o atleta, quando acha que não tem foco, às vezes simplesmente está focando na coisa que não é o ideal para aquele momento. Então a gente ter o controle no que é relevante ser focado e o que não é relevante para aquela prática, isso pode nos ajudar. A gente vai saber isso quando a gente tem clareza da nossa prática e saber o que tem que ser feito. O treinamento vai nos ajudar a ter essa clareza e saber distinguir o que é mais interessante e o que não é tão interessante para aquela prática e distinguir nosso foco ideal. Isso você vai conseguindo com o tempo e o treino. Então, às vezes acontece também a gente perder um pouco do nosso foco quando a gente tem dois estímulos. Lembrando que a gente sempre vai estar focando em algo. Às vezes um estímulo é externo, ele pode tirar o foco central daquele estímulo do jogo, do campo. Porém, naturalmente, a gente não deve julgar isso. Às vezes a gente precisa ter dois estímulos para poder ter a interferência e a leitura do jogo. Onde um jogo de futebol americano, um jogador tem que ouvir tanto o estímulo dos seus companheiros, do técnico, falando a tática, como ele tem que estar prestando atenção nos outros atletas e nos adversários. Quanto mais proficiência ele tem, mais treino ele tem, com mais facilidade ele vai fazer isso. Durante o treino, é importante que a gente foque, porque nele a gente vai desenvolver algumas habilidades que são importantes durante a competição. Mesmo no treino, a gente tendo aquele treino físico, é importante alguns momentos de descontração e que você tenha uma calma e clareza. Porque se você gera muito estresse, talvez isso pode atrapalhar seu aprendizado, que durante a partida faz falta. Isso vai ser um processo contínuo e que facilita muito essa concentração. Como a gente está falando de treino, alguns processos vão ser até importantes para o nosso aprendizado. E o nosso processo de gerar informações que facilita a concentração. Lembra quando eu falei que você precisa ter um pouco de foco e entender o que precisa ser focado? Nós vamos ter alguns nomes, algumas situações que podem nos ajudar. E uma delas é a atenção seletiva, como o Fabiano falou. Se a gente consegue selecionar o que é, naturalmente a gente vai conseguir ter um foco e uma concentração mais direta. E eu só consigo ter essa seleção quando eu sei o que é preciso. Então, se eu tenho uma noção tática, noção técnica, noção de conhecimento dos meus colegas, do ambiente da partida, do ambiente da sua prática esportiva, isso vai cada vez mais te ajudar a focar. E você vai saber o que é de mais relevância e o que não é tão relevante. Assim como a nossa capacidade de atenção vai se expandindo, e essa nossa capacidade de atenção vai cada vez mais sendo selecionada e seletiva. Quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ser para fazer aquilo. Às vezes a gente não entende como é que um jogador de futebol, um tenista, um jogador de futebol americano, ou até mesmo um jogador de golfe, consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mas alguns hábitos, de tanto ele praticar, de tanto ele fazer aquilo, vão ficando repetitivos. E ele consegue fazer aquilo com maestria, sem precisar designar uma energia para aquela prática. Sabe quando você está dirigindo, como o Fabiano comentou na aula anterior? Você está dirigindo, você não precisa mais pensar em passar marcha, em pisar na embreagem, ou abrir e fechar a janela, porque esses já são hábitos automáticos. Você já começa a pensar em outras coisas, no trânsito, ou em coisas que você não acontece porque você não treinou. Você não sabe quando uma pessoa vai passar na frente. Então você consegue ter atenção naquilo, que são coisas corriqueiras, e não precisa gastar essa energia com outro momento. E assim você vai ampliando cada vez mais. Não que nós possamos concentrar totalmente em duas coisas ao mesmo tempo. Porém, a gente gasta menos energia de concentração em outras coisas e precisa ficar alternando menos. E assim vai saindo com mais fluidez, coisas diferentes, e vai te deixar cada vez mais hábil e com facilidade para poder desenvolver a criatividade dentro da sua prática. E com essa habilidade cada vez mais desenvolvida, você vai desenvolvendo a concentração para um desempenho máximo. Por quê? Quando coisas práticas e técnicas cada vez mais vão fluindo com facilidade, mais você vai poder concentrar em novos elementos e desenvolvendo. Assim a concentração vai te ajudar a desempenhar melhor. Vou dar um exemplo que foge do esporte, mas que mostra a complexidade disso. Um advogado, quanto mais ele vai tendo prática e habilidade, ele vai sabendo as leis, onde se refere àquela lei e falar com mais fluidez. Então ele consegue ter saídas em momentos mais rápidos. Ele não precisa mais ficar aquela informação na legislação, nos códigos penais, para poder desenvolver a criatividade dele e alocar no lugar certo, porque já tem aquilo com fluidez. Um jogador de futebol
que sabe onde seu companheiro vai correr, que sabe chutar, que sabe correr e não precisa mais pensar nesses atos. Então ele já pode começar a fazer a leitura de onde está o adversário, de onde estão as coisas, como é que está o seu campo. Isso ajuda bastante no desempenho dele. Mas tem alguns fatores que podem nos ajudar ou atrapalhar se a gente não controla direito isso durante a prática. Alguns, vamos chamar assim, de questões da atenção, ou dos problemas das atenções, em que a gente tem que estar atento, e que se você começa a ficar atento até que uma hora isso se torna automático. Fica cada vez mais prático de você fazer isso. E um deles é o elemento interno. Devemos estar atentos aos elementos internos. Às vezes, como nós nos sentimos, pode tirar o nosso foco e atenção daquela prática. Um exemplo é quando a gente se preocupa muito com o passado. Às vezes tem um atleta que se preocupa com o que aconteceu anteriormente. Eu fiz uma execução errada. Eu não consigo fazer. Eu já errei. Eu tive problema com isso ou aquilo. Isso acaba tirando um pouco da sua concentração e do seu foco. Lembrando que esses são eventos que provavelmente você não tem um entendimento anterior. Então você vai processar aquilo ali e vai gastar um pouco da sua atenção. Assim como elementos do futuro. Normalmente isso acontece quando a gente se preocupa com o resultado. No futuro, quando a gente está preocupado com o resultado, que é nada mais uma consequência do esporte, a gente não tem esse controle, isso vai atrapalhar o seu desempenho. Então, ficar preocupado se eu vou ganhar, ou com outra partida, ou se eu vou estar desempenhando bem, o que vão dizer de mim, isso tira a nossa atenção daquele momento atual, uma atenção do aqui e agora, e pode até atrapalhar a nossa prática. Isso tudo acontece quando a gente faz análise excessiva. Uma análise excessiva, quando eu estou lendo, fazendo a leitura daquele hábito mais do que eu devo, isso pode também tirar a nossa concentração. Por quê? A gente vai gastar o tempo, gastar processamento do que a gente poderia estar gastando para poder desempenhar e levar ao máximo desempenho e levar a elevação da nossa prática esportiva. E amarelar? Você deve ter ouvido falar isso. Em alguns casos isso pode acontecer. Alguns jogadores em momentos de pressão ou de execução acabam agindo de forma diferente. Não que ele não tenha capacidade. Às vezes ele é o maior pontuador ou ele vem fazendo aquilo com muita maestria. Mas por uma pressão ele acaba desconcentrando daquele momento exato. Isso pode acontecer tanto de maneira positiva quanto negativa. Positiva, porque ele vai reconhecer aquela situação, reconhecer a importância e concentrar mais, e fazer com mais efetividade e caprichar, digamos assim, no que ele for fazer. Ou de negativa, porque ele pode perder o foco, perder a atenção e acabar ligando com outras coisas para aquela prática. O que naturalmente não vai sair com a precisão e a efetividade que ele deve ter. E uma outra situação que pode atrapalhar essa concentração é a fadiga. Quando nós estamos cansados, isso pode gastar uma energia para a gente manter ativo. Isso naturalmente atrapalha a execução. Outra situação é a motivação, que pode tanto atrapalhar quanto ajudar. Lembrando que para manter essa atenção e a concentração, a gente precisa que aquele ato ou ele tenha uma importância ou ele seja bom, seja prazeroso. Então essa motivação, se ela for exacerbada, ela acaba que a gente desprende muita energia pensando em outras coisas no resultado, o que vai prejudicar. Ou se falta motivação, porque normalmente aquilo ali não vai ter esse estímulo de prazer, ou mesmo não tem interesse, eu não vou dar o foco ideal para aquela situação, outros fatores vão acabar tirando minha atenção. E esses fatores são diversos fatores externos, que podem ser visual, auditivo, ou até sinestésico. A gente pode sentir alguma coisa que nos distrai. Ou a gente pode ouvir alguém, algumas falas, ou ouvir o barulho da torcida, que também vão nos atrapalhar. Um exemplo bem característico desses fatores externos que nos atrapalham, você pode ver que no basquete, às vezes, quando tem um arremesso livre, pessoas do time adversário estão atrás da cesta e começam a fazer coisas bizarras, sons, caretas, gestos, para que o arremessador possa desconcentrar e errar seu arremesso. Então, fique atento a alguns pontos. O que eu falei aqui, pegue agora, tenta levar para a sua realidade, vê o que encaixa com você, tenta traduzir e preste atenção nisso durante o seu treino. No jogo, com certeza, isso vai te ajudar.